Bom dia! Estamos com mais um dia no projeto Lives na Madrugada. Sejam bem-vindos. E é com muita satisfação que nós estamos aqui, aguardando aqui a participação da Bianca, né? Sintam-se acolhidos mais uma vez. É sempre muito bom, né, estarmos reunidos depois do final de semana. Bom dia. Bom dia, amiga. Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu aumentar aqui a cadeira que tá muito baixinha. Hoje a minha luz tá um pouco fraquinha aqui. Eu tô sentindo falta do meu fone, que eu não sei onde foi que eu deixei. O Mas que é? o fone, tá dando pra me ouvir? Tá? Tá dando pra ouvir. Tranquilo. Mas deixa eu ver se eu Pega consigo. lá. Vai lá pegar. A gente espera aqui. Tava tão fácil. Ai, essa luz não deu foto. Sejam todos bem-vindos. Vamos ajustando aqui as luzes. Enquanto Noélia pega o fone. Quem já estiver ao vivo conosco, se puder ir clicando no coraçãozinho para o Instagram, entender a relevância. O fone tava na minha frente. E aí, é isso. Né? Então, Hoje a gente vai falar de criança ferida, né? Então, isso. inicialmente, feliz Dia das Crianças para todos, porque lá no fundo todos nós somos uma criança, né? Feliz Dia das Crianças, amigo. A Bianquinha Obrigada. cumprimenta a Noelinha. E é por isso que a gente está aqui hoje para falarmos sobre criança ferida, né? E eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: existe uma criança ferida em todo adulto difícil. Então, se você é um adulto muito difícil, ou se você lida com adultos difíceis, é porque essas pessoas dentro dela carregam uma criança ferida, que muitas vezes a gente precisa acolher com amorosidade. Então, é isso. É sobre isso que a Então, gente vai falar hoje, né? isso. Eu gostaria de começar com um poema de Fernando Pessoa. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou e nada quero ir buscar, quem fui, onde ficou? Olha que poema lindo, né? Muitas vezes a gente realmente tem que fazer esse resgate, tem que ir buscar essa criança, porque em algum lugar ela ficou para trás. E às vezes a gente fica querendo lidar com o adulto que somos hoje, sem olhar para essa criança que nós já fomos um dia. E a Isso, gente precisa resgatar, né? Por quê? Porque toda criança, sem exceção, ela, em algum momento da vida, ela se sentiu ferida. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai lidar, a gente vai tentar fazer com que vocês lidem melhor com essa criança ferida que há aí dentro de você. Você acolha com amorosidade, né? Então são essas informações que a gente vai trazer hoje que faz com que você resgate essa criança que existe em você, que você ama essa criança, se você já ama, ótimo, mas se você não amava, que ame, que passe a amar a partir de agora, né? E assim, muitas vezes, né? Obrigada, né? Elogiando o cabelo aí, obrigada. Muitas vezes, talvez você já tenha até escutado essa expressão que diz assim, eu sou
fruto das chineladas que eu levei, né? Ah, se não fosse a surra que meu pai me deu, se não fosse a surra que minha mãe me deu, eu não seria quem eu sou hoje. E frases como essas são comuns, né? A gente escuta, porque na infância realmente a gente teve esses corretivos, digamos assim. Só que o que acontece é o seguinte: quando a gente diz isso, de uma certa forma nós estamos sendo injustos com o amor. Por quê? Porque é o amor que educa. O que nós somos hoje, com certeza, é fruto do amor, daqueles momentos de carinho, aqueles momentos de olho no olho, né? Então é isso. E às vezes a gente foca, diz, eu sou o que eu sou hoje pelas chineladas que eu levei. Não, você é o que você é hoje, pelo amor que você teve, ou talvez tenha deixado de ter, né? Porque em algum momento isso também pode ter sido sentido, essa falta de amor, e aí reflete no que você é hoje. Então, se você parar para analisar, a sua criança ferida, com certeza, ela lembra daqueles momentos de quê? De não amor, né? Então, assim, a gente precisa ter essa noção, digamos assim. Então, muitas vezes, a criança, a criança ferida que a gente carrega, ela é fruto daquele amor que a gente não recebeu, né? E aí você, com certeza, você tem um vazio aí dentro que precisa ser preenchido. E aí a gente chegou na idade adulta, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai cuidar dessa criança ferida. E o tema de hoje ele é um tema um tanto quanto fora do padrão. Por quê? Porque a gente está querendo resgatar, né? A proposta é resgatar a criança divina que existe por trás de uma criança ferida. Por quê? Porque nós todos, sem exceção, nós trazemos uma essência divina, né? Porque a gente já falou aqui, quem nós somos? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então é essa essência divina que a gente carrega e talvez a gente tenha deixado para trás por conta dessa criança ferida, dessa criança machucada, dessa criança que sofreu, né? Dessa criança que não sentiu o amor de forma plena como ela gostaria de ter sentido. Muitas vezes os pais deram esse amor, mas por alguma razão, às vezes você deixou de sentir, e aí você carrega essa ferida dentro de você, e aí você não consegue deixar vir à tona essa criança divina que é você. E é isso que a gente vai falar hoje. É verdade, Bianca? É verdade. Então, quando você disse que a gente tem uma crença, né? Essa questão de dizer assim, eu sou quem sou hoje pelas surras que eu levei. Isso é uma crença, que é um padrão também repetitivo de crença. Porque, na verdade, como você bem disse, toda criança, todo adulto carrega uma criança ferida, ou que se sentiu rejeitada, ou que se sentiu magoada, ou que se sentiu abandonada lá na infância. Isso traz sombras profundas, né, para o nosso adulto. E com o passar dos anos, né, nós vamos crescendo, alcançando a idade adulta, e a gente vai perdendo o contato com aquela essência divina que há dentro de cada um de nós, que se traduz na criança divina que existe dentro de cada um. O que a gente faz com os processos da vida, né, com as dores que a gente vai levando pelo caminho, a gente vai se afastando dessa criança, mas ela está aqui dentro, ela está dentro de cada um de nós. É possível resgatá-la, né? Nós somos assim, nós fomos muito machucados na infância. Pode ter sido realmente que algum dos nossos pais quis nos machucar, ou também depende do nosso nível de percepção lá na infância. Às vezes você olhou para uma cena e se sentiu abandonada,
se sentiu rejeitada, né? Só que, na Exatamente. verdade, pode ter acontecido o seguinte: seu pai e sua mãe nem teve essa intenção, mas você fez essa leitura daquela realidade, daquele momento. E isso ficou registrado com uma forte emoção no seu subconsciente. E como subconsciente, a gente vem sempre estudando aqui, que ele é uma mente que tende para o negativo. Você vira e mexe qualquer gatilho que for disparado no seu emocional, você vai lembrar daquele momento e vai vir aquela dor da criança ferida. Não é Exatamente. verdade? E aí essa criança ferida, muitas vezes, ela tá aí, né? Nesse adulto estressado, nesse adulto revoltado com a vida, nesse adulto triste, nesse adulto depressivo, né? Muitas vezes. Por quê? Porque é algo que vem lá de trás. E a gente não conseguiu curar essas emoções. E essas emoções, elas estão aí reverberando o tempo todo. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Principalmente, por quê? Porque nós vivemos numa cidade. Quando a gente fala assim da questão ainda do início, né? Das chineladas, dos beliscões, muitas vezes dos castigos. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade muito punitivista, né? É cultural punir a criança. A criança fez algo errado, ao invés de o pai sentar com ela e conversar e explicar por que aquilo está errado, ele não faz isso. A mãe não faz isso, né? Por quê? Porque vai lá e pune logo. E às vezes essa punição, né? Essa forma como a gente é punido, a gente acaba acreditando que a gente tem que estar sempre pagando pelos nossos erros. Sempre. Por quê? Porque fez alguma coisa errada, aí você vai lá, leva uma chinelada, fica de castigo, né? Deixa de ter algo. Por quê? Por conta dessa característica. Só que o que acaba nos moldando, como eu já falei, a questão do amor, às vezes é um carinho, um afago, a preocupação que os nossos pais tiveram em nos dar o melhor. É isso que fica, né? Isso é o lado bom. O lado ruim, muitas vezes, ele acaba reverberando mais. Por quê? Porque a gente lembra disso com dor, com sofrimento, né? E a gente precisa saber lidar com isso. Essa é a parte mais difícil, é a gente saber lidar. Porque É um desafio. toda qualquer infância, dependendo se você veio de um lar perfeito ou de um lar desestruturado, teve momentos de amor e teve momentos de dor, né? Ninguém teve uma infância só flores. E ninguém também teve uma infância só castigo, só coisa terrível, né? Em graus diferentes, a gente teve esses dois momentos, tanto de amor como de dificuldade, como é que eu posso dizer, de punição, e a gente precisa saber lidar com isso, né? A gente já chegou na idade adulta, e aí a gente precisa lidar com talvez com essa falta de amor que a gente não teve, com esse sentimento de rejeição que a gente carrega. Por quê? Por que a gente precisa lidar com isso? Porque quando a gente aprende a lidar com essas situações, quando a gente aprende a entender, muitas vezes, principalmente quem já é pai, quando a gente entende, a gente deixa de fazer os nossos filhos de vítimas, né? Porque nós somos vítimas cuidando de outras pessoas que a gente também pode tornar vítima. Por que nós somos vítimas? Porque nós somos vítimas de outras vítimas, né? Nós somos vítimas de outras vítimas. E alguém diz assim, tem um filho maravilhoso, todos os dias ele fala, mãe, converse, fale alguma coisa, porque só quero ficar calado. Mas, tipo assim, você quer ficar calada, você tem talvez motivos fortes para ficar calada, sem alegria, mas aí você precisa desse feedback.
como você diz, né? Meu filho é maravilhoso. Tem uma filha, desculpa. Tem uma filha maravilhosa. Então, assim, você precisa, até uma forma de você conduzir essa criança para um processo que talvez lá na frente ela não vai entender, né? Se você consegue conversar com ela agora, dialogar, ela vai ter muito mais coisas para lembrar lá na frente. Então, passa a ver isso como algo bom a partir de hoje. E tenta dar mais esses momentos de alegria. Busca essa criança que tem em você e brinca com a sua filha, né? Porque às vezes a gente teve uma infância tão difícil que a gente não consegue sequer brincar. E a gente precisa resgatar, né? A gente precisa resgatar essa criança que está aí. Que existe. Existe uma Bianquinha, uma Noelinha, né? Existe uma Mariazinha, um Joãozinho. Existe essa. Está dentro de nós. Pedrinho, né? Um Pedrinho, exatamente. Então a gente só Então, precisa resgatar. deixa eu falar algo para essa pessoa que escreveu. A gente não vai citar o nome para não expor a pessoa. Se a sua filha chegou em você, né? E você não está sentindo alegria para brincar, para interagir com a sua filha, é porque você está no seu momento, né? Ela tá indo atrás de você porque ela te ama. E isso é o fundamental, o amor. É o amor que nos resgata. O tema da criança foi abordado muitas vezes no Evangelho, né? Na Bíblia. Quando Jesus fala Exatamente. assim, deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Muitas pessoas ficam buscando o reino de Deus num templo religioso, enquanto que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, assim, o que é o templo de Deus, o reino de Deus? É um estado psicológico em que a gente vai se encontrar. E a gente só consegue acessar esse estado psicológico através do resgate da nossa criança interior, a criança divina, a criança que é alegre, que é feliz, que se sente amada. Numa outra live que nós fizemos, a gente falou sobre o amor de Deus, né? Que o amor, ele é curativo. A única coisa que é capaz de curar, assim, até doenças físicas, né? É o amor e também as doenças psicológicas. Então, assim, muito nobre da parte da sua filha quando ela te procura, porque ela te procura por amor. Ela quer ver você feliz. Então, assim, é para você resgatar essa criança que está dentro de você, você pode sim acessá-la. Você pensa que ela não existe mais, mas ela existe. Ela só está adormecida dentro de você. Você faz uma busca na sua memória para você reativá-la. Busca um momento da sua infância que você se sentiu amada. Se não foi pelo seu pai, não foi pela sua mãe, que seja por uma avó, que seja por um avô, que seja por uma prima, que seja por uma amiga. Resgata esse amor. Porque algum dia, eu tenho certeza que todos nós, algum dia, nos sentimos amados por alguém. Se não foi por alguém da família, Com lembra de certeza. uma outra live que nós fizemos, né, Noélia? Uma outra live que nós fizemos, que o amor, quando ele não vem dos seus pais ou de algum familiar, ele vem de Deus. Deus te amou em primeiro lugar. Então, Deus te amou desde lá do ventre da sua mãe. Você foi escolhida por Deus. Deus te ama tanto e o amor de Deus é tão assim supremo que ele preenche qualquer vazio existencial. E quando a gente sente esse amor dentro do nosso coração e deixa ele fluir, deixa ele expandir, aí você está entrando em contato com a sua criança. Porque só a pureza de uma criança faz com que você entre, né, em contato com esse amor divino. É verdade, amiga? É porque assim também, essa questão do amor, muitas vezes, né, a maioria de nós não foi ensinado a amar. Nós não Uhum. aprendemos isso na infância.
E Isso. esse amor que a gente não aprendeu na infância, tipo assim, a gente sobreviveu, se desenvolveu, né, enquanto seres, mas a gente não foi ensinado a amar. Não nos ensinaram a amar, nem muito menos a auto-amor, essa questão do auto-amor. Não nos ensinaram. E aí a gente cresce com dificuldade de amar, de se relacionar. Por quê? Porque não nos ensinaram. E a gente tem essa dificuldade. E aí quando é adulto, que vem os problemas emocionais, e aí a gente começa a correr atrás do prejuízo, que a gente começa a lidar com essas feridas emocionais, aí que a gente entende, porque na minha infância eu não aprendi isso. Porque na minha infância, não, entendeu? Não vem nada da infância. Porque bem lá no É, fundo, se a gente for analisar a nossa infância, nós somos analfabetos de amor. é verdade. Hoje se fala muito em inteligência emocional. Talvez se a gente tivesse ensinado a amar lá na infância, a gente nem precisasse de tanto hoje. É só lembrar da infância, se vocês conseguirem lembrar, quando vocês eram bem pequenos, né? Bem pequenos mesmo. Como era o comportamento com os pais? A criança corre, abraça. E muitas vezes, por quê? Porque é a essência divina dela, né? Esse amor que ela traz. E aí a gente vai adquirindo tantas camadas ao longo da vida que esse amor ele vai se perdendo. Essa essência vai se perdendo. Aí depois de adulto, a gente precisa parar para entender. E aí buscar amar, buscar lidar com essas feridas que foram, como é que eu posso dizer, que elas foram cobertas ao longo da vida, só que elas estão aí, querendo sair o tempo todo, querendo sangrar o tempo todo, não é? Por quê? Porque a gente não aprende, não foi ensinado a amar lá na infância. E é isso que a gente precisa resgatar, porque a nossa essência é o quê? A nossa essência é amor, Isso. né? A nossa essência não é amor? A nossa Então essência, é esse amor que a gente perdão. está querendo resgatar hoje, né? Então, a nossa essência, ela é um estado de plenitude, de paz, de equilíbrio, de harmonia, de felicidade, né? A criança divina nos traz o amor incondicional, a confiança original, a leveza, para entrarmos no reino de Deus. Então, o que que acontece? Muitas vezes, como a Noélia disse, muitos de nós não recebemos esse amor na infância. Porém, nós temos que pensar o seguinte: vamos nos colocar no lugar de pessoas que são órfãos de pais e mães, não tiveram pai e mãe. Vamos nos colocar por um minuto no lugar dessas crianças, né? Desses adultos hoje que um dia não tiveram pai e mãe na infância. De quem que elas poderiam esperar um amor? Se elas foram, por exemplo, criadas soltas no mundo, vamos pegar uma situação de marginalização, a criança de rua, que foi criada na rua, porque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Não é difícil? Então, imagine, se coloca no lugar dessa criança que não teve nem um pai nem uma mãe. Então, vamos ter um pouquinho de empatia. De quem que essa criança pode esperar vir o amor, a não ser de Deus? Agora, essa criança cresceu, se tornou um adulto, e ela nunca teve essa oportunidade nem de né, se sentir nem rejeitada, porque ela não teve nem contato com pai e com mãe. Então, gente, o que eu penso é o seguinte: esse amor de Deus, ele substitui qualquer amor, sabe? Nós temos que ter gratidão pelo pai, pela mãe, eles que nos deu a vida. Porém, eles, como Noélia disse, eles são vítima de outras vítimas. Então, nós temos que olhar para os nossos pais. Por mais que a gente tenha alguma mágoa, algum rancor, a gente tem que olhar para eles com um olhar de compaixão. Porque eles nos deram o que eles poderiam nos dar de melhor. Tá vendo? Isso chama nível de consciência. Você olhar para uma situação, né, dolorosa, só que de uma maneira diferente. Porque o amor divino, na Bíblia está escrito, eu não sei onde agora, não lembro o local, mas assim,
que lá no ventre da sua mãe, e ainda que você seja órfão de pai e de mãe, Deus está ali, Deus te ama o tempo todo. Então, gente, não Deus tem já... amor maior no mundo do que o amor de Deus por nós. Não tem. E você só resgata essa criança dentro de você se você entrar em contato com o amor de Deus. Porque se você não tem como resgatar na sua memória uma lembrança de momento de ser amado, né, por pai, por mãe, por vó, por vô, ou por algum amigo, você tem como entrar em contato através do amor de Deus. Eu tenho certeza que alguém algum dia já se sentiu amado por Deus aqui. Não é verdade? Exatamente, exatamente. E aí, Bianca, eu até queria falar aqui de algumas estratégias que o adulto ele acaba desenvolvendo mediante as dificuldades da infância. E aí talvez você vai identificar, né, pessoas desse jeito. Porque quando a gente entende que o outro é do jeito que é, porque ele carrega uma ferida emocional, a gente se torna até pessoas mais empáticas. Porque ao invés de a gente julgar o outro, a gente olha só para o comportamento. E não traz mais, parece, essa questão do julgamento, né? Que é algo tão difícil de lidar, o julgamento, e a gente precisa estar o tempo todo se limpando do julgamento, que é uma coisa ruim, uma frequência baixa, né? Como a gente está sempre falando de frequência aqui, a gente vai continuar, né? A gente só abriu exceção hoje por conta do Dia da Criança, e aí eu vou dizer algumas estratégias que a gente desenvolve enquanto adulto, mediante as crianças feridas, digamos assim, que a gente carrega. Então, por exemplo, uma criança que na infância ela registrou severas críticas, foi muito criticada, ela passa também a incorporar como é que eu posso dizer, um crítico muito forte nela, e às vezes ela se critica muito. Ela se critica muito, né? De maneira assim incessante. Está o tempo todo se criticando ou criticando outra pessoa. Por quê? Porque é uma forma dela se proteger. Então, ela mesma se critica. Ao invés de você esperar, por exemplo, se eu tivesse sido essa criança, ao invés de eu esperar que a Bianca chegue para mim e me faça críticas, eu mesmo faço. Por quê? Porque é uma forma de me proteger, né? Então, isso é uma estratégia desenvolvida. Só que a criança, ela desenvolve isso de maneira inconsciente. É inconsciente. Vocês conhecem umas pessoas assim, que são pessoas que estão o tempo todo criticando, ou se criticando ou criticando alguém. É uma forma de Eu, defesa, eu sempre estou me né? criticando, me autopunindo. Eu sou Pois assim, é, eu me critico demais, eu me cobro, eu me autopuno. É o processo da autoflagelação, dando chicotada, e tem que fazer, tem que realizar, tem que ter resultado. né? E aí também já entra pela questão do sabotador, né? Que é o realizador, né? Então você vê como são interessantes quando a gente começa a entender esse processo. Então, assim, esses comportamentos é sempre uma maneira do adulto querer se proteger hoje. Só que ele traz isso lá da infância e nem entende que traz. Por exemplo, uma criança que registrou que o amor não vinha de forma gratuita, né? Alguém? Obrigada, meu querido, para você também, né? Uma criança que registrou que o amor era sempre vinha depois de uma o amor era como se fosse uma forma de recompensa. Então ela entende que o amor não é dado, o amor precisa ser o quê? Comprado. Então ela está sempre barganhando esse amor de outras pessoas. Ela está sempre buscando esse amor de forma o quê? Que ela é como se ela tivesse que comprar o amor das outras pessoas. Então são aquelas crianças, né, que estão sempre querendo agradar. Você conhece pessoas assim? Hoje, adulto está sempre querendo agradar. Por quê? Porque é uma forma de se sentir amada, é uma forma de se sentir acolhida, porque lá na infância, para ela ser amada, para ela ser acolhida, para ela ter o carinho de pai, para ter o carinho da mãe ou dos avós, ela precisava fazer algo. Olha como isso é sério. Aí a gente É cresce, sério, muito sério. né, sendo essa pessoa. Outra estratégia também, por exemplo, uma criança que viveu num lar que ela registrava
a questão da dualidade. Uma hora era amor demais, outra hora era rigorosidade demais. Essa criança, ela está sempre insegura. Ela é insensivelmente, excessivamente insegura. Porque ela nunca sabe qual é o próximo passo, né? Ela passa a desenvolver um senso de desconfiança. Ela está sempre desconfiada, está sempre insegura, está sempre desconfiando. Então, com uma desconfiança exagerada. Por quê? Porque ela nunca, quando ela era na infância, ela nunca sabia o que era que vinha. Momento de amor, momento de crítica, momento de severidade. E ela registrou isso como o quê? Como esse momento de incerteza. Aí se cresce carregando isso inconscientemente, e aí ela é aquele adulto extremamente inseguro. Não confia em nada, não confia em ninguém. Com certeza vocês conhecem pessoas assim. Já crianças, por exemplo, que registraram abuso na infância, né? Tanto abuso físico como abuso verbal. São crianças que, para se proteger, se tornam adultos carregando um eu muito forte. Aquele eu forte é aquele o quê? É uma forma de se defender. Uma forma de não demonstrar a fragilidade que ela carrega. Né? Então, ela se protege como? Ela cria essa máscara superprotetora do eu sou forte. Ou então, né, é uma pessoa que se bloqueia para os sentimentos. Se bloqueia para os sentimentos. E aí esse sentimento está bloqueado, então ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de sentir emoções positivas, lidar com esses sentimentos de maneira positiva. Então, para se proteger, o que ela faz? Eu não sinto. Eu não sinto. É uma forma de se proteger. Por quê? Porque lá na infância ela sofreu abuso físico, abuso verbal. Aí essa criança cresce com essa dificuldade de sentir amor. Então, são coisas que a gente carrega, ou que as outras pessoas carregam, que às vezes a gente não entende. Aí quando a gente vai, a partir de hoje, se a gente começar a olhar para as pessoas como crianças feridas, né? Se a gente começar a olhar para esses adultos que nos cercam como crianças feridas. E é tão interessante isso, porque eu olho para uma pessoa, às vezes, assim, dependendo do comportamento que a pessoa tem, aí eu já identifico a criança dela, eu digo, meu Deus. Né? Eu digo, a pessoa nem sabe, dá vontade de dizer, olha, mulher, tua criança, ela tá precisando de atenção. Ó, sua criança tá precisando de carinho, precisando de amor, né? Tem gente que nem sabe que existe criança interior, infelizmente. E aí quando você passa a conhecer, né? No início você vai querer matar a sua, mas depois você começa a amar. Né? Quando eu entendi muitos dos meus comportamentos que vinha dessa criança, eu tinha raiva no início, né? Isso já é tipo assim, eu venho nesse processo de lidar com a minha criança, já tem uns quase 2 anos que eu tô lidando com essa criança, com essa Noelinha, né? Noelinha é difícil, minha filha, você tá por fora. E aí no início eu vi, meu Deus do céu, se eu pudesse esganar essa Noelinha. Depois eu disse, não, eu tenho que amar. Tenho que amar, tenho que acolher. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Começaram a fluir. Então é isso, né? Se a partir de hoje vocês começarem a se olhar, se perceberem como uma criança ferida que está precisando de carinho, como uma criança que está precisando de atenção, de colo. E quem é que vai dar esse amor? Quem é que vai dar esse carinho? É você. Não espera. O adulto, né? É o adulto. Bota essa criancinha no colo aí e cuida. É isso que a gente tem que fazer. Não até rindo aí nos comentários, né? É assim mesmo. Não é nem difícil. Eu que lute, né? Como diz o ditado. É isso. Verdade. Uma coisa que eu tava observando assim, tanto em mim mesma, né? Que a Bianquinha também, a criancinha, a Bianquinha é difícil. Mas o que que eu posso fazer? Eu não posso abandoná-la, né? Entrar naquele processo do autoabandono e falar assim, nossa, Bianquinha, criancinha é difícil.
Então eu vou deixá-la ali no cantinho dela e vou largá-la lá abandonada. Aí eu me auto-abandono também quando eu abandono a minha criança interior. Então, o amor é a melhor dica. Amar a sua criança interior. Acolha a sua criança ferida. É um processo de PNL, né? Programação neurolinguística. Você tem que ir lá na sua imagem, voltar naquela cena, Não é? ver a criança, acolhê-la, abraçá-la, amá-la, prometer para ela que você nunca vai abandoná-la. Esse é o processo, essa é a dica, é o amor. Porque nós, adultos complicados que somos, o que, que a gente tem que fazer? Porque a gente tem uma criança ferida dentro da gente. E o que que vence, né? O que que vence esse mal da criança ferida? Se a gente for partir para o lado racional, para a mente consciente e racionalizar a situação, a nossa criança ferida é apenas uma memória que nos causa dor. Porque essa Exatamente. memória, né, ou qualquer gatilho externo que tiver, que a gente recordar daquela situação, daquele momento de dor, aí sua mente vai ativar o quê? Uma memória de dor. Então, gente, nós somos observadores das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e a partir do momento que a gente toma consciência disso, não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, mas a gente tem o dever de observar e falar assim, gente, eu não sou essa memória, eu não sou essa dor, esse sofrimento. Vai E lá e aí, acolhe a criança, pega ela no colo, né, amigo? exatamente. E aí é interessante quando você começa esse processo. Eu entendo assim que hoje, para você que está entrando em contato pela primeira vez com essa questão da criança interior, é só uma gota do que você precisa ainda entender, buscar. Mas o que eu deixo de, tipo assim, do que que é essencial você fazer é você acolher com Isso. amorosidade essa sua criança, né? Por quê? Porque todos nós, a gente só precisa de ser o quê? Amado, ser acolhido. Às vezes você está sentindo uma situação de abandono, de rejeição, aí você para e identifica. Isso é da pessoa adulta ou da minha criança? Uhum. Quem é que está se sentindo abandonado? É Noelle adulto ou Noelle pequenininha? Quem é que está com medo? É Noelle adulto ou Noelle pequenininha? E aí quando você identifica, né? Aí você diz, Noelinha, olha, vamos. Eu converso assim, gente, é sério mesmo. Digo, Noelinha, é o seguinte, a gente precisa fazer isso. Eu sei que você está com medo, mas não precisa ter medo. Porque aquela Isso. situação que você viveu, de que não tinha ninguém para lhe acolher naquele momento, agora você tem a mim. Eu vou cuidar de você. E é exatamente isso que você tem que fazer, é cuidar da sua criança. E ela entende. Porque a nossa criança, quando ela passa, quando a gente começa a entender quem é a nossa criança, a força que ela tem, Isso. aí você vai ver que as coisas elas vão dar um novo significado. Você vai agir a partir de agora e aí você vai entender a força que a sua criança tem. Mas você precisa conversar com ela, porque senão ela vai lhe sabotar. Né? Você precisa conversar com ela. E Bianca, se você não tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu vou colocar uma música para a gente fazer uma meditação, né? Para a gente Pode. resgatar Vamos fazer a meditação? Uhum. para gente resgatar essa cura, né? Dessa, dessa criança. Deixa eu colocar aqui uma música, porque a gente precisa acolher essa criança com amor, sentar, botar no colo, conversar. Muitas situações de medo que a gente sente não é a Noelia adulta, não é a Bianca adulta, não é a Maria adulta que está com medo, é a criancinha. E aí essa criancinha que você precisa acolher, né? É essa criancinha que você precisa amar. Amar, respeitar.
o amor que ela não teve. Você sabia que você pode atingir qualquer meta, o respeito que ela não teve. Então, a gente precisa disso, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para perceber a nossa criança. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se sentar de maneira confortável. Tá dando para ouvir a música? Tá. Pode pôr um pouquinho Então, mais alto. Coloca mais alto? Só mais um pouquinho. Então, vamos sentar de maneira confortável. Vamos inspirar bem profundo. Vamos lá. Solta lentamente pela boca. Mais uma vez. Solta. De novo, inspira bem profundo. Solta lentamente. Nesse momento, eu lhe convido a buscar uma memória onde você era uma criança bem pequena. Isso, volta no tempo e resgata essa criança. Eu não sei que idade você tinha, mas eu tenho certeza que nesse momento a sua criança estava com medo. A sua criança, ela estava se sentindo rejeitada, não amada. E aí você chega enquanto adulto e olha para essa criança com medo. Essa criança que está aí se sentindo abandonada. E você vai perguntar para ela o que é que ela quer. Olha para sua criança e pergunta: o que é que você quer que eu faça para você? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Isso. Ela já falou para você o que ela quer. Talvez ela só queira colo. Talvez ela queira se sentir protegida. E aí você vai pegar a sua criança, vai colocar ela no colo e vai olhar nos olhos delas e dizer: olha bem no olho dela aí. Isso. Olho no olho e fala: eu te amo. Eu sempre vou te amar. Por favor, me perdoe se você estava se sentindo abandonada até hoje. A partir de agora, eu vou cuidar de você. Eu sinto muito pelos momentos de dor que você passou, pelos momentos de medo, pelos momentos que você se sentiu rejeitada, abandonada, sozinha. Isso não vai mais acontecer, porque eu estou aqui para cuidar de você. E eu te peço perdão. Me perdoe. Me dê a oportunidade
de cuidar de você a partir de agora. Me dê a oportunidade de todas as vezes que você se sentir só, triste, com medo, eu lhe dar um abraço, eu lhe acolher, eu cuidar de você. Por favor, deixa eu cuidar de você a partir de agora. E a sua criança lhe dá um abraço. Ela lhe abraça. E esse abraço é dizendo, tá certo, eu aceito que você cuide de mim. A partir de agora você pode cuidar de mim. Todas as vezes que eu estiver com medo, eu vou falar para você que eu estou com medo. E eu vou querer colo, vou querer atenção. E a sua criança está feliz agora. Olha o sorriso dela. Sabe por que ela está feliz? Porque agora ela sabe que pode contar com você. Ela agora sabe que ela não está mais sozinha. Porque você é adulto, você é forte, você é corajoso, vai cuidar dessa criança pequena, dessa criança frágil. E ela está se sentindo amada, está se sentindo acolhida. Olha o sorriso no rosto dela. Olha o brilho nos olhos dessa criança. Que feliz que ela está. Que momento lindo. E aí você vai falar para sua criança que você precisa voltar. Mas que todas as vezes que ela precisar de você, ela pode me chamar que você vai ao encontro dela. Promete aí para sua criança que você vai cuidar dela. Promete aí para sua criança que você vai amá-la de maneira incondicional. Que não importa como ela esteja se sentindo, você vai amá-la. Você vai cuidar. Isso, promete para sua criança. Pronto. Tira sua criança do colo, que ela estava no seu colo. Coloca ela no chão. E diz, eu vou, mas eu volto. Se despede dela com amorosidade. Nunca mais você vai estar só. Eu vou voltar todas as vezes que você precisar. Dá um tchau para sua criança. Isso, dá um tchau para ela, se despede dela. E vai saindo. Eu vou contar de 1 até 5 para você ir saindo lentamente da presença da sua criança. Se afasta mais um pouquinho. 2. Vai saindo de perto dela. 3. Dá um tchau para ela. 4. Diz até logo. 5. Pronto, você agora saiu da presença da sua criança. Você agora é um adulto. Um adulto que tem uma responsabilidade a mais. Cuidar da sua criança. A partir de agora, você tem esse compromisso. Você vai cuidar da sua criança. Você não vai deixar mais a sua criança abandonada. Todas as vezes que você sentir medo, você vai perguntar: quem está com medo? Sou eu, adulto, ou a minha criança? E aí, quando você identificar que o medo é da sua criança, você vai mais uma vez ao encontro dela, coloca ela no colo, conversa com ela e diz que você está aí para cuidar dela, para acolhê-la.
para amá-la. Respira bem profundo. Isso. Vamos voltar. Já pode abrir os olhos. Abre os olhos lentamente. É isso. E aí, como foi conversar com a criança? Então, sabe esse estado de amor que nós estamos sentindo agora? Esse estado de paz, de alegria, de felicidade, de plenitude, que cada um de nós estamos sentindo nesse momento? Esse é o reino dos céus. Esse é um estado de psique, o estado da sua criança divina. Então, toda vez que você sentir vontade de estar nesse estado, é só você repetir esse exercício que Noelle acabou de passar, que você vai conseguir resgatando o amor, a alegria, a paz e a plenitude. Foi maravilhoso. Vai cuidando da sua criança, ela só precisa ser cuidada, ser amada, ser acolhida, né? Você que disse, olha aqui a hora, você que disse que tinha dificuldade de brincar com a sua filha, de conversar com a sua filha, porque estava sempre triste. Liberta essa criança que está dentro de você. Essa criança, com certeza, vai adorar brincar com a criança que é a sua filha hoje. Ok? Então é isso, a gente tem que encerrar com todo o tempo. Gratidão a todos os presentes, gratidão, Bianca. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Que esse conhecimento seja colocado em prática a partir de hoje. Que você ame, que você cuide da sua criança. Você só é o adulto que você é hoje, porque a sua criança ferida está aí. Se você não acolher, não amar, não a proteger, ela vai continuar demonstrando essas fragilidades que você apresenta. Esse seu lado emocional desequilibrado, muitas vezes, é por conta da sua criança. Então, olha para essa criança com amor, com carinho, e acolhe, ama. Se você lida com um adulto difícil hoje, é porque tem uma criança ferida atrás dele. Então, cuide da sua criança. Dê para ela o amor que você não recebeu. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Namastê.